você, amém? Pai de amor, nós oramos para que a graça, a unção do Senhor venha sobre a nossa vida, libere sobre nós espírito de graça, luz, revelação, possamos ser cheios do Senhor aqui hoje, marcados pela tua graça, pela tua glória. Jesus, Senhor, revela Cristo a nós, se revela a nós aqui hoje, Senhor, nos encha do teu Espírito Santo, Senhor, como aconteceu em Atos, o Senhor vem, se manifesta, ó Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de relacionamento, sempre esteve, está e estará conosco. E essa é a mensagem, ó Deus, que nós cremos, que o Senhor veio, o Senhor não veio e foi, o Senhor veio para ficar para sempre, porque Tu és o ajudador, o consolador, o amparador, o Senhor é o assistente, é o Espírito que está do nosso lado, e todo aquele que crê na mensagem da graça, ó Deus, recebe perdão, e o Espírito Santo desce, cai sobre nós, e eu quero declarar que hoje é o dia que o Senhor descerá, nos abraçará, e nós falaremos em outras línguas, e nós seremos batizados, Senhor, com dons espirituais, e nós, Senhor, viveremos, Senhor, a plenitude do cumprimento do Teu propósito, no nome de Jesus. Diga amém. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Hoje Deus dará dons novos a você, amém? Pode sentar no seu lugar. Esses dias nós estávamos falando na nossa casa, no café da manhã, minha esposa com o nosso filho Tiago, e a gente falando a respeito dos frutos do Espírito. E às vezes, é importante nós lembrarmos disso, porque é fruto do Espírito, não é ainda o nosso fruto, é o fruto do Espírito. Então, por exemplo, alegria é um fruto do Espírito, mansidão é um fruto do Espírito. Então quer dizer que ainda não é nosso, mas vai se manifestar em nós, entendeu? Então não se assuste que você ainda é uma pessoa impaciente, uma pessoa que está triste aqui hoje. Você só precisa reconhecer que precisa do Espírito Santo. Eu não confio na minha paciência, eu não fico nesse negócio de vou contar até 10 para ter paciência. Não vou contar até 10, eu vou contar com o Espírito Santo. Eu preciso do fruto, eu preciso de uma terapia, eu preciso de uma transformação. Diga aleluia. Todo respeito, as terapias são importantes, mas eu quero dizer isso para você. De terapia você vai viver a vida inteira, mas de transformação pode acontecer de uma vez por todas. Agora esse fruto precisa permanecer, e se esse fruto é do Espírito, o Espírito Santo, ele apenas, nós vamos falar disso, ele apenas não vem, ele vem e fica. E se ele fica, o fruto dele fica. Tem alguém cheio de Espírito Santo aqui? Pelo menos tem o Espírito Santo. Talvez hoje a gente não esteja cheio, mas vai estar cheio até o final do culto, amém? Porque o Espírito está, a manifestação dele pode transbordar na sua vida. Quando transborda, manifesta dos dons, manifesta também dos frutos do Espírito. Você é usado quando está cheio, os frutos se manifestam quando você está cheio, amém? Eu só consigo falar isso cheio do Espírito Santo. Eu tenho 4 cultos, isso nem está no esboço. Eu espero que o Espírito Santo continue falando mais vezes aqui. Eu fico falando essas coisas com medo depois de não conseguir falar nos outros cultos, mas não vai ser de mim, vai ser do Espírito. Diga aleluia. Então aproveita que você está comendo a melhor comida, irmão. Você sabe, né? Restaurante, você vai meio-dia, é a melhor comida que dá. 2 da tarde, 2h30, já requentaram, arroz está seco, está duro. Não é verdade? Não é verdade? Vê que você põe no banho-maria, daqui a pouco ele está chato, não está sem graça. O feijão já virou um tutu. O caldo já engrossou, entendeu? Mas agora você está comendo a melhor comida, você valoriza esse negócio. Acorde 5h30 da manhã aqui para estar aqui com você, amém? E você também, né? Mas vamos lá então. Então, o Espírito, então, ele veio. Então, quando ele manifesta, essas coisas tão grandes acontecem dentro de nós. Então, acredite em algo. Eu vou começar a pregar agora, mas acredite em algo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias, amém? E eu queria dizer isso. Então, puxando a história, Deus é um Deus de relacionamento. Deus sempre esteve conosco. Se você olhar para toda a história da palavra de Deus, desde o Éden, Deus já havia se manifestado, visitando Adão toda a tarde, na velha aliança inteira, o próprio Deus se manifestava ao seu povo. Aí um dia ele prometeu que Cristo viria, e Cristo veio, a graça e a verdade veio, diz a palavra, e você conhece a história. Jesus veio há 2025 anos atrás, a história foi dividida. Então agora não era mais o pai se relacionando, agora era o próprio filho se relacionando. O filho se relacionou durante 33 anos e 50 dias.
aqui na terra com os homens. Por que isso, pastor? Porque Jesus morreu com 33 anos, vamos considerar 33, alguns falam 33 anos, com 33 anos, mas ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos seus discípulos, a Pedro, a Paulo, aos irmãos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, durante 50 dias. Então, na verdade, até quero corrigir, 33 anos, 53 dias, porque tem o tempo da ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele apareceu durante 50 dias, e a promessa é que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito sobre nós. Então olha que coisa interessante, primeiro o Pai se relacionou, depois o Filho se relacionou, mas agora Cristo vai subir, o 50º dia, desculpa irmãos, vai melhorar a voz, está aquecendo, o 50º dia, ou seja, durante 50 dias, Jesus aparecendo, ao 50º dia, ele foi recebido aos céus. Sabe que dia que era aquele? Era o dia de Pentecostes. E a profecia era que quando Jesus fosse glorificado, recebido aos céus, para sentar à direita de Deus, o Espírito desceria. Então olha que interessante, o Pai veio, depois o Filho veio, ao Filho vai, quem é que vem? Diga, o Espírito Santo. E ele vem e permanece até hoje. Então nunca estivemos órfãos de Deus aqui na terra. Deus sempre esteve se manifestando entre nós. Diga aleluia. Tem como não amar o nosso Deus, irmão? Quem somos nós? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem, né? Diz Davi a respeito disso, para que dele se compraz. Então assim, Deus ele nos ama de uma maneira tão gloriosa, que ele nunca nos deixou só. Então ele sempre esteve conosco. Deus é um Deus presente. Um dos nomes dados ao Senhor Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então de fato, Deus é sempre Deus conosco. Eu sei que às vezes você acha que você está sozinho, você acha que de repente ninguém está ligando para você, você acha que nada está acontecendo na sua vida. Eu quero te contar uma coisa, o Senhor é Deus conosco. Levanta a sua mão e diga assim, ó, Ele é Emanuel. Diga, Ele é Deus conosco. Então olha aqui, quando Cristo foi glorificado, quem desceu? O Espírito Santo. Dá para extrair um princípio aqui. Quando glorificamos Jesus, o Espírito Santo manifesta. Em reuniões em que Jesus é a mensagem, o Espírito manifesta. Se eu ficar dando técnicas aqui para você, vai acabar o culto, vai falar que legal. Mas se falarmos de Jesus, se pregarmos o Evangelho da graça, o Espírito Santo cai sobre nós. Eu vou usar essa palavra cai, porque aconteceu isso em Atos. Eu quero te falar o que significa essa palavra cai no final do culto. Quando glorificamos a Jesus, diga, o Espírito Santo cai sobre nós. Ele vem sobre nós, a unção do Senhor se manifesta sobre nós. Por isso que a gente tem que pregar Jesus. Jesus é a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio. Se prego Jesus, eu estou pregando a graça de Deus. Pastor, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido, é o perdão de pecados. O que a gente tem que fazer aqui todo domingo? Lembrar que somos perdoados, somos amados, amamos o Senhor nos ama, e é por isso que Deus definiu nos abençoar de uma maneira tão sobrenatural. Não viemos aqui para Deus olhar e falar, olha, eles merecem porque estão se esforçando. Não, nós viemos aqui para celebrar que porque Cristo se esforçou morrer no nosso lugar. Nós viemos aqui celebrar uma obra que a última palavra foi, está paga, está consumada. Nós não viemos pagar mais, porque o preço não foi suficiente. O preço, o sacrifício foi suficiente. E nós estamos aqui apenas para desfrutar. E não é só esse domingo, está pago o domingo que vem também, o próximo também, o mês, a década, o século, está pago até o dia da vinda, até a eternidade inteira. O sacrifício é único, já foi pago, está consumado. Diga assim, ó, está pago. Então coloque essa mentalidade quando você entrar aqui no culto. Tem muita coisa de Deus para acontecer. Às vezes entramos aqui achando que a gente vai convencer Deus, ficar com dó da gente e nos abençoar. Deus já te ama de uma forma sobrenatural máxima. E Ele já definiu te abençoar. Na verdade, já te abençoou. Você vem para cá para falar obrigado, Senhor, porque eu sou abençoado. Eu estou aqui para ser cheio do Senhor. A vida cristã é uma vida de desfrute, creia nisso. 6 dias Deus passou criando terra, mar, sol, alimento, tal coisa, jardim, para colocar o homem no 6º dia. Quando colocou o homem, tudo já estava pronto. Deus não criou você para ter necessidade. Deus criou você para desfrutar de coisas que Ele já fez na sua vida. Mas está tão
calcificado a nossa mente, nosso entendimento a respeito de que a gente tem que lutar para alguma coisa ou outra acontecer, e a gente esquece de sentar à mesa para desfrutar. Mas hoje, nessa manhã, você pode sentar à mesa, você pode se alimentar, você foi convidado, Ele te colocou lá dentro, o preço foi pago, você pode desfrutar de Jesus nessa manhã. Diga aleluia. Você pode comer do pão. Quantos querem comer do pão nessa manhã? Irmão, deu até vontade de fazer ceia hoje. Por que eu não fiz ceia hoje? Devia ter antecipado uma ceia. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 4, diz então que esse dia que o Espírito desceu, foi mais ou menos assim. Eu não mandei, Léo, me perdoe. Coloque Atos 2, versículo de 1 a 4 apenas. Eu já vou lendo aqui. Mas diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi o dia que Jesus subiu. A igreja estava reunida, todos, tinha 500. Óbvio que naquele dia estava só 120. O frio, o pessoal ficou em casa. Não foi cheio do Espírito Santo, tá vendo? Você está aqui, pode ouvir aleluia? Vai ser cheio do Espírito Santo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam. De que maneira, meus irmãos? Você está como agora aí? Eu tenho que estar em pé para o Espírito Santo me encher. Não, você pode estar sentado, o Espírito Santo te enche agora sentado aí. Mas eu quero que você entenda, esse assentado aqui não é metodologia para ser cheio do Espírito Santo, mas é simbologia para entender que Deus se manifesta no descanso. E eu quero lembrar, Efésios 2 diz que você já está assentado todos os dias nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga aleluia. Deus te assentou com Cristo, amém, meus amados? Essa é a sua posição, essa é a sua nova postura na nova aliança. Estavam todos assentados, versículo 3, e apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e repousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram o que, meus irmãos? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga aleluia. Eles foram tão cheios, começaram a falar em outras línguas, alguns em outros idiomas, outros foram cheios em línguas estranhas, e nós vamos falar disso daqui a pouco aqui também. Mas é quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aquele dia foi o dia que o Senhor se manifestou, foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, e começou na vida de todos aqueles homens. Diga comigo, eu também recebi já do Espírito Santo. Você sabia que quem convenceu você se converteu, não foi por causa da pregação que foi boa? Óbvio que a palavra é maravilhosa, eu não estou falando da palavra, estou falando de pregador. Mas eu estou falando que você converteu porque foi o Espírito Santo que te converteu. Nem foi você que converteu, o Espírito Santo te converteu. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus aqui convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A conversão é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito Santo. E se você está aqui hoje, eu quero te contar, não foi você que estava com depressão apenas veio no culto. É que Deus usou essa ocasião. Essa foi a ocasião que você não queria ir para outro lugar e alguém te trouxe para o culto. Você viesse em outras ocasiões, Deus também te pegaria. Mas aquele dia você estava mais sensível e Deus apareceu para você. Então não foi a depressão que te converteu, foi o Espírito Santo que te converteu. E se Ele te converteu, Ele entrou em você. Quando você recebeu Jesus, o Espírito de Deus habita agora em você. Quando você levantou a sua mão, creu no coração, confessou com a boca, o Espírito de Deus veio sobre você, a divina semente foi colocada dentro de você. Pastor, mas eu não orei em língua naquele dia. Calma lá, orar em língua é apenas mais um fator de um transbordamento do Espírito Santo, ok? Não significa que quem não ora do Espírito, não ora em línguas, não tenha o Espírito Santo. Não é isso. Quando recebeu Jesus, a divina semente é colocada em você. Você nasceu de novo, nova criatura é. A divina semente é colocada e é por isso que você agora é nova criatura. Amém, meus amados irmãos? Agora é a natureza de Deus em você. Então você tem. Agora quanto mais vazão, quanto mais você se enche. Como é que enche, pastor? Estando juntos. A gente enche orando, dando graça, como eu disse aqui, falando em salmos, louvando. Lembra que eu te disse? Que quando Cristo é glorificado, o Espírito vem. Já percebeu que o culto, primeiro nós glorificamos, e depois que a gente está lá no final do louvor, vem uma presença. Ah, porque o louvor me tocou. Não, é porque você glorificou Jesus, o Espírito manifesta. Por isso que eu gosto de louvores que falam de Jesus, entendeu? Louvores que não falam de Jesus são canções bonitas, você pode cantar a música que você quiser. Tem até músicas seculares bonitas, entendeu? Mas a verdade é que músicas que atraem o Espírito Santo é quando falam de Jesus, quando nós glorificamos o Senhor, quando nós adoramos a Deus, glorificamos Cristo. Diga, o Espírito manifesta.
E aí, pastor, o que vai acontecer na minha vida? Foi o que aconteceu lá em Atos. Então o Espírito Santo manifestou e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eu queria dizer isso, lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando é que começa essa promessa? Jesus ainda está entre os discípulos, e agora ele diz a respeito do Espírito Santo que o mundo não poderia receber. E ele fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, diga comigo assim, ó, Consolador. A gente vai falar dessa palavra daqui a pouco. O que significa a palavra Consolador? Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja até quando conosco, meus irmãos? Para sempre convosco. Eu vou pregar de trás para frente esse texto, ok? Então na velha aliança, o Espírito ele vinha, mas ia. Ele ia e voltava. Ele se manifestava sobre algumas pessoas, mas depois ele voltava. Você vê Sansão matando várias pessoas com a queixada de um jumento. Você vê uma força extraordinária sobre Sansão. Você vê Elias correndo em uma velocidade maior do que os carros de Acabe. E a Bíblia diz então que ele passava em uma velocidade sobrenatural. Quem era aquilo? Era o Espírito de Deus. Não era uma força humana, não era uma velocidade humana. Tantos e tantos homens de Deus usados pelo Senhor em uma força e um poder sobrenatural, em uma inteligência como a de Salomão, tão sobrenatural, são coisas manifestadas por Deus. Tantas profecias que viriam sobre as pessoas, como diz lá no Salmo 40, como diz Isaías 48, 17, que diz que o Senhor ensinaria o que era proveitoso. Então era quando manifestava do Espírito. São manifestações do Espírito. Salmo 92, 14, o salmista falava que alguém que foi renovado pelo Espírito, ele na velhice daria frutos. Ele estaria velho, mas as folhas estariam verdes, cheio de verdor, viçosos, diz o Senhor, dizia a profecia, porque estava cheio do Espírito. Então eram manifestações. Mas ele vinha, mas depois, diga comigo, voltava. Só manifestava. Era manifestação sim do Espírito, do poder de Deus. Mas na nova aliança, ele vem, mas ele fica. Deixa o texto que nós estamos lendo aqui, coloque para nós lá de novo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja, diga-se comigo, para sempre. Então na nova aliança, esse Espírito Consolador já veio, e eu quero te contar, ele não sai de você. Como assim, pastor? Hoje eu estou meio assim, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu pequei. Pois é, não deveria pecar, porque você é filho de Deus. Você nasceu de novo. Você faz, mas não deveria fazer, não é sua natureza. Mas e aí, pastor, e o Espírito Santo? Olha, você vai estar completamente insensível. Até mesmo que você estivesse tão cheio do Espírito, você nem estaria se envolvendo com o pecado. Ninguém peca orando em línguas, entendeu? Ninguém peca orando em línguas. Experimente orar em línguas nas suas tentações, que você vai ver. Prazer errado desaparece, entendeu? Você não vai em lugar errado, cheio do Espírito Santo. Então fica aí por causa da sua natureza. Fica essa verdade a respeito da sua natureza. Mas volte para cá. Então o Espírito ele não sai. O que mais? Olha, a Bíblia diz: quem se uniu ao Senhor é um só Espírito com Ele. E Jesus dizendo, Ele vem, Ele vai permanecer para sempre. Então nós recebemos a divina semente. E Deus um dia não está aqui, outro dia eu não quero estar em você não, porque você está muito triste hoje, eu não quero ficar perto de você. Você não está indo para culto, eu também não quero ficar perto de você. Diga para o irmão que está do seu lado, Ele nunca nos deixará. Pastor, que absurdo, então eu estou pecando, o Espírito Santo está comigo? Tá. Você acha que quando você toma banho, Deus não está com você? Deus está com você quando você come, Deus está com você 24 horas, entendeu? Então nós que às vezes não queremos perceber, porque a gente tem que ficar constrangido, mas a verdade é que Ele nunca vai nos deixar. Diga aleluia, irmão. Você esqueceu da promessa superior da nova aliança? Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando passar pelo fogo, chama algum, arderá em ti. Lembra que nós pregamos semana passada? Deus é Deus do monte, melhor momento da sua vida, mas Ele é Deus do vale, pior momento da sua vida. Que Ele não se manifesta conforme apenas a sua fidelidade. Se você for fiel, Ele é fiel, faz bem em ser. Mas se você for infiel, Ele permanece fiel, porque a sua infidelidade não tem poder de mudar o caráter de quem Ele é. Malaquias 3,6, Ele diz, eu sou Deus e não mudo, Deus não muda. Então amanhã, Deus versão 2.3 beta, hoje Ele é alfa. Amanhã é beta, mudou, tem uma inauguração, nova versão de Deus. Não, Ele é Deus e não muda. Prega para o irmão que está do seu lado. Às vezes ele acha que Deus mudou com ele. Fala assim, irmão, Deus que te amou na sua conversão, Ele continua amando de uma forma sobrenatural até hoje. É que a gente tem um problema, a gente acha que Deus ama como a gente ama. Como é que você ama? Você está apaixonado pela sua esposa, você de uma maneira sobrenatural.
Ou você ama os irmãos aqui, né? De uma maneira tão sobrenatural. Mas daqui a um tempo, os irmãos você já ama mesmo, irmão, vê todo dia, não faz nem questão, vai ver ele semana que vem de novo, tá nem aí, só cumprimento, dá tchau, e nem vai dar um abraço, nem beijo, fala tchau, falou. Mas nem disse aquele abraço, irmão, é bom estar com você, vai embora agora não, fica mais um pouco ali na cantina. Mas depois a gente acha que Deus ama a gente assim. Você vem aqui todo domingo, vamos ver os visitantes apenas hoje. Deus olha para os visitantes e olha para todos. Todo dia Ele te ama de uma forma sobrenatural. Coloque essa mensagem, pelo amor de Deus, dentro do seu coração. Você é amada, você é amado de Deus todos os dias da sua vida. Muito bem, então na nova aliança Ele não apenas vem, mas diga, Ele fica. Quantos tem o Espírito Santo em você? Eu estou aqui afirmando, lendo a Bíblia para você, irmão. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo que o Senhor reside em você. Mas eu disse que ensinar esse texto de trás para frente. Então eu te disse que Ele vem, que o Espírito Santo fica para sempre. Mas Ele disse que rogaria ao Pai para enviar outro Consolador. Porque o primeiro Consolador é o próprio Cristo. Agora está dizendo, agora vai vir outro Consolador. Lembra que eu te falei? Cristo ainda estava vivo, Ele morreria, ressuscitaria, seria glorificado, o Espírito Santo então viria. Então esse outro Consolador é o Espírito Santo. A palavra em grego, a palavra grega para Consolador, aqui nesse texto, se chama Paracletos. Tem uma célula chamada Paracletos na igreja? Ainda não, né? Podia ter. Paracletos. Os irmãos gostam de Pozoi, Souzo, Yeshua, Ictus e tantas outras coisas. Está cheio de grego aqui. Mas deixa eu dizer algo para você, mais uma palavra boa aqui, ó. Diga assim, ó, Paracletos. O que significa isso? É uma palavra usada para um nome, a conotação Consolador, quando se trata do Espírito Santo. Você vai ver Consolador em outros textos, não vai usar a palavra Paracletos. Mas quando fala do Espírito Santo, a palavra usada é Paracletos, porque significa, quando Consolador se refere ao Espírito Santo, a palavra agora é Paracletos, porque tem um significado. Eu vou ler para você no original. E outro dia eu quero recomendar uma Bíblia para você baixar no seu celular. Você clica em cima da palavra, ela traz a origem grega. E é importante para você ter a interpretação exata bíblica do que significa. Isso te faz você ter um devocional maior na palavra. Mas eu anotei alguns aqui e eu queria só colocar para você no dicionário bíblico, né? Então assim, ó, Paracletos significa chamado, convocado a estar do lado de alguém. Que poderoso. O Espírito Santo foi chamado para estar do nosso lado. Fala para o irmão que está do seu lado, ele está com você. Entenda, lado aqui não significa estar por fora, é apenas para falar, Ele é por você, entendeu? Óbvio que Ele está dentro de você hoje. E aí diz mais o texto, né? Convocado a ajudar alguém, vai receber na sua vida. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, é um intercessor, é conselheiro de defesa, assistente legal, advogado, pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém. Intercessor de Cristo, em sua exaltação, a mão direita de Deus, suplica a Deus, o Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Sabia disso? Espírito Santo suplica a Deus pelo perdão dos seus pecados, no sentido mais amplo. Então ele é o ajudador, o amparador, um assistente, alguém que presta socorro. Ele é destinado a tomar lugar de Cristo com os apóstolos, depois da ascensão de Jesus ao Pai, e de conduzi-los, e de nos conduzir ao conhecimento mais profundo da verdade evangélica. Deus que vai revelar, o Espírito Santo vai revelar a verdade da graça do Evangelho para você, e dar-lhes força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações, perseguições, como representantes do reino divino. Quem capacita você é o Espírito Santo. Aí a gente volta com a mentalidade antiga, eu não consigo, eu não aguento, eu não posso, eu não consigo. Isso é mentalidade humana. Mas quem tem o Espírito Santo, e você o tem, sabe, você é capacitado, você pode, você tem a unção, o Senhor é com você. Estou sendo perseguido, pois é, a unção do Senhor vai te capacitar, você vai passar por isso. Pastor, estou sendo tentado, vai vencer as tentações, você tem o Espírito Santo. Eu estou sendo provado, você tem o ajudador. Eu estou sendo acusado, você tem o intercessor, alguém que clama ao Pai, que intercede pelo perdão dos seus pecados. Eu não estou bem, pois é, você vai ter agora alguém que é um conselheiro, é alguém que vai te ajudar quando você não conseguir. Você carrega o Espírito Santo que veio e permanece em você. Levanta a mão para o céu e diga: um dia Ele veio. Agora põe a mão aqui nas suas entranhas, ó. É aqui, ó, bem na boca do estômago, aqui perto dessa região mais central. O seu espírito é aí. Deus não habita na sua mente, Deus habita no seu espírito. Diga assim: um dia Ele veio, mas hoje Ele está.
Posso ouvir um aleluia? Agora ele reside aí para sempre. Diga aleluia. Aleluia. João 17, Jesus está orando no Getsemane. E o que ele diz lá no Getsemane? Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Como eu sou um em ti. O que é isso? Você vai se misturar. Deus vai se misturar com você. Quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Está amalgamado. É um purê de batata. Separe a batata de um purê de batata. É impossível. Não é um saco de batata. É um purê de batata. Diga aleluia. O Espírito se misturou igual um purê na sua vida. Não tem como mais separar. Diga aleluia. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E aí a Bíblia fala que quando vier o Espírito Santo, João 16, 13, olha que interessante. Quando porém vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Ele vos guiará. Consegue acompanhar comigo aqui, ó? Quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Diga aleluia. Então quando o Espírito vem, ele te conduz na verdade, ele anuncia as coisas que vão acontecer, tanto para a sua vida, quanto também para o tempo vindouro, a respeito dos tempos proféticos de Deus da sua vida, como também para toda a nação, a vinda de Cristo. Você está em paz a respeito do dia de amanhã, diga aleluia. Agora, lá em Atos, tem uma mensagem que eu quero fechar lendo ela com você. Atos 10, 38, Pedro agora está pregando aos gentios. Gentios é não judeus, quem ainda não havia convertido, por exemplo aqui, a Cristo, nem ao judaísmo. Então eram os gentios, eram os estrangeiros. E representa a nós, que não somos judeus. Éramos gentios, os últimos que se tornaram os primeiros. Quando falar gentio, não tem a ver com gentileza, tem a ver com quem não conhecia ainda, não era judeu, ok? Vamos falar dessa forma mais simples. Aí Pedro está pregando a respeito de Cristo. Quando Cristo é a mensagem, quando Cristo está glorificado, diga, o Espírito Santo cai. Amém? Deu para entender? Está guardando ainda o princípio? Estão pregando só isso. E aí diz assim, versículo 38 em diante, olha que poderoso. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Ressuscitou? Durante 50 dias agora vai aparecer. Eles estão dizendo isso, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que conhecemos e bebemos com ele. Diga, que comemos e bebemos com ele. Diga amém. Quem que viu Jesus? Era só quem tem comunhão. É mais um princípio. Eu não vejo Jesus, tenha comunhão, coma e beba. Comer é do pão, beber é do cálice. É Jesus, se alimente dele e todas as vezes ele vai aparecer para você. Eu não vejo Deus nessa situação tão difícil. É que você está vendo a situação difícil. Veja Jesus, se alimente de Jesus. Pastor, eu estou tão fraco, eu não tenho essa fé que você está falando. Então deixa eu te ensinar. Você está no lugar certo, você está ouvindo o Evangelho da Graça, você está se alimentando. Daqui a pouco você vai ver Jesus, vai ver a glória de Deus se manifestando. Diga aleluia. Paramos no versículo 41, não é isso? Versículo 41, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas, isso é, nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Agora olha o verso 42, e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, isso é forte demais. Versículo 43, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, anote essa mensagem agora, ó, todo aquele que nele crê, recebe o que, meus irmãos? Remissão de pecados. Espera lá então, remissão é perdão completo de pecados, tá ok? A palavra remissão é importante você guardar ela no entendimento. E remissão é assim, é como você nunca tivesse cometido um pecado. Isso é poderoso. Para você entender o que é perdão de Deus, aprenda isso. Não é assim, ó, eu sei que você fez no verão passado, né? Então assim, a gente está bem no casamento, mas eu te conheço. Isso não é perdão. Perdão, o que você fez? Nem lembro. Isso é perdão, entendeu? A Bíblia fala que remissão de pecado é exatamente isso. É Deus dizendo, você fez o quê? Que eu não lembro. Por isso está escrito, nos seus pecados não me lembrarei
mais. Diga aleluia. Deus não viu desaventurança em Jacó. É o que diz a palavra. Jacó é pecador. Deus disse que não viu. O seu passado, o seu presente, o seu futuro, você já está completamente perdoado pelo Senhor. Diga aleluia. Oh Deus, nos ensina a obra do perdão. É tão poderoso o perdão. A gente precisa de mais revelação. Mas a Bíblia diz que apenas quem crê nisso que eu te falei, Jesus morreu, ressuscitou, juiz dos vivos, dos mortos, tem o que, meus irmãos? Diga, perdão completo de pecados. Você crê que você é perdoado completamente? Eu acho que um dia eu fiz tal coisa, acho que aquilo Deus não perdoou. Eu estou aqui para te falar, o sangue de Jesus remove todo o pecado. E não é pelo tamanho do seu pecado, é o tamanho do poder do sacrifício. O sacrifício é maior que o pecado, diz a Bíblia. Então pode ser o maior pecado, o sacrifício é maior. Resolveu, diz Hebreus, todo o pecado. Só tinha um sacrifício que não resolvia o pecado, era o sacrifício de bois, de animais, que era feito na lei. Lá em Hebreus diz, fazia, mas não era suficiente, tinha de fazer de novo. Mas aí veio o único e suficiente sacrifício, que é Jesus. De uma vez por todas, Ele removeu o pecado. Diga amém, meus irmãos. Então olha o que diz essa mensagem. Então a Bíblia fala que aquele que creu, recebeu remissão de todos os seus pecados. Diz aqui, não é o que se arrependeu. Mas pera lá, eu não quero entrar nesse mérito do arrependimento, porque isso aqui é tão subjetivo, que pode mais é complicar a sua cabeça de achar que o seu arrependimento não foi suficiente. Como é que mede arrependimento? Você já conversou com alguém que foi pego agora, errou e falhou, ele chora na hora. Mas a mesma pessoa que se arrependeu agora, amanhã se ele contar, ele não chora. E você vai falar que ele não está arrependido? Ele está arrependido. O fato é que o negócio está lá na frente. Então olha como é subjetivo falar de arrependimento. Como é difícil julgar arrependimento. Tá bom, o pecado que eu falei um palavrão é um arrependimento. Mas de repente o pecado que eu fiz uma tragédia, como que é esse arrependimento? O que eu externo esse arrependimento? É muito complicado falar o que é arrependimento. Por isso que nós ensinamos, é mudança de pensamento. Mas o perdão não está condicionado ao tamanho do arrependimento, mas ao reconhecimento da obra. Porque está escrito aqui, aquele que creu, Jesus é isso. A Bíblia fala, está perdoado completamente. Não sei mais o que vocês fizeram. Todos os pecados foram remidos. Diga aleluia. Receberam aqui, diz a palavra de Deus, aleluia, remissão de todos os pecados. Eu não tenho medo de pregar isso, porque eu creio nessa mensagem. Diga aleluia, meus amados irmãos. Então o maior absurdo é esse. Não era quem se arrependeu. Não está dizendo que não deva se arrepender. Só está dizendo que não é condição de um perdão. Está dizendo que a condição do perdão, diga comigo, é crer. Todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados. Diga, eu creio em Jesus. E se você está crendo em Jesus, você está dizendo, Ele veio morrer pelo meu pecado. Logo você reconheceu que você é pecador, e que o seu pecado não tem jeito, que você não melhora sozinho, e precisa dele. Ele veio, morreu, fez algo que eu não podia fazer, não seria capaz, homem nenhum seria capaz, entendeu? Quem crê em Jesus assim já entendeu toda a obra completa, aleluia. A Bíblia diz que quem creu recebeu perdão. Aí olha o que vai acontecer a partir de agora. Está só pregando sobre Jesus. Aí diz o versículo 44 em diante. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro está pregando o que eu estou pregando para você. Sabe o que aconteceu? O Espírito caiu. Ele não estava dando uma aula do que é o Espírito Santo, mas ele estava apenas pregando o Evangelho da graça, pregando perdão de pecados. As pessoas estavam crendo, sendo perdoadas. De repente não estava programado. Ninguém pegou o microfone e falou, agora levanta a mão, abra a mão, fecha os olhos, fale alto, e aí vai cair o Espírito Santo em vocês. Não, eles só estavam crendo na mensagem. O Espírito Santo caiu. Oh Deus, faz isso acontecer nos nossos cultos. Nos dê a mensagem, para quando estivermos pregando a mensagem, o Senhor nos interromper. Aconteceu algo tão poderoso no culto das 10 da manhã de domingo passado. Pregamos a mesma palavra, mas aí o que aconteceu? E de repente o Espírito Santo tomou o culto. E os irmãos do louvor aqui fluindo, aí de repente paramos, ficamos no instrumental. A nota era de outra música e nós íamos ainda transicionar, e os irmãos nem sabiam se ia cantar ou não. Começaram só a tocar. A igreja inteira cantou a música num tempo certo, no momento certo. E era algo irresistível, incontrolável. E encaixou tão perfeitamente. O mover de Deus sequestrou o culto, irmão. Não teve fim um culto de domingo, 10 horas da manhã. Eu falei, irmão, nós nem vamos aplaudir para acabar o culto. Quem precisa ir embora, vai embora. Outros precisavam vir para frente para orar mais um pouco. Os irmãos ficaram aqui até 1 e pouco da tarde.
Espírito de Deus se manifestando, era um cântico atrás do outro, a igreja chorando, pessoas se resolvendo diante de Deus. Sabe aquele dia que você não precisa que ninguém ore por você, você só precisa se jogar no chão. É tão glorioso. Sabe por quê? Pregamos a mensagem, o Espírito vem. Eu estou pregando a mensagem, o Espírito também vai manifestar. É consequencial. Eu estou glorificando Jesus, falando do sacrifício. Quando Ele é glorificado, o Espírito vem. Diga comigo, o Espírito caiu. Pastor, qual é a condição? Deve ter muito santo para o Espírito Santo cair. Nós somos ensinados sobre isso. Eu não sou contra a santidade, eu quero ser santo como o Senhor é santo. Mas eu queria te dizer que santidade é consequencial. Às vezes a gente quer promover santidade para ver se através dessa obra Deus se manifesta. Mas é o contrário. Deus se manifesta e porque Ele se manifesta você se torna santo. Eu não tenho força para me tornar santo. Quantas vezes você tentou melhorar e não conseguiu? Quantas vezes eu tentei melhorar, não fazer coisa errada e eu não consegui? Mas quando o Espírito Santo me encheu, não era mais a minha natureza, é a natureza dele em mim. Não era mais o meu fruto. Eu sou impaciente, eu sou ansioso, eu sou preocupado, eu sou nervoso. Mas quando vem o Espírito Santo, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou manso, eu sou longânimo, eu sou paciente. Porque não é da minha natureza, é da natureza dele. Então pare com essa coisa que você que promove o ambiente, é o ambiente que te promove. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Pastor, você está dizendo que se hoje estiverem pessoas aqui, elas não estão tão limpas, o Espírito Santo vai se manifestar? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Quem crê que é o Senhor que te limpa, na hora o Espírito Santo se manifesta. É quem crê na mensagem. Se você crê na mensagem, o Espírito manifesta. Alguém crê nessa mensagem? Você não precisa crer, você não é obrigado a crer. Você não precisa fazer porque eu estou falando. Você só precisa ler a Bíblia e crer na Bíblia. E essa é a mensagem da palavra. A mensagem é: Ele morreu pelos meus pecados, eu sou perdoado, eu sou santo, o preço já foi pago, eu não tenho que pagar outro preço, eu não tenho que merecer, porque o favor é sobre quem não merece, o perdão é para quem não merece. Eu sou perdoado, sou pecador, justificado, agora eu sou santo. Você é santo, justiça de Deus. Quem crê, foi feito justiça de Deus. Não é quem arrependeu. Crê é um pacote muito mais completo do que arrependimento isolado. Você está entendendo? Tem muita gente que se arrepende e não é transformado, porque o pacote completo é crer. Crer. Aleluia. Quantos creem? E aí diz a Bíblia, vamos fechar o culto agora aqui, já fica de pé no seu lugar, porque a Bíblia diz que eles estavam reunidos, versículo 44, vamos ler de novo. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga, caiu. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Todos estavam cheios. Sobre cheios vem dons. Orar em língua é um dom. Entendeu agora? E as pessoas falaram: uau, mas eles nem crente eram, foi para o encontro agora. Tem mais de 300 adolescentes hoje lá no encontro, quase 100 ou mais encontrei. E já eles vão ser cheios do Espírito Santo lá também. Mas como que é? Deus entra, vem, cai. Sim, Ele cai sobre quem crê. Você já creu, Ele já está em você. Mas agora, aí diz o texto aqui, que sobre os que já tinham, recebeu o dom do Espírito Santo. A pessoa falou: olha, agora recebeu o dom. Então orar em língua não quer dizer que você tem ou não tem o Espírito Santo. Você tem. Orar em língua é o dom se manifestando. É só mais um dom. Assim como os frutos do Espírito se manifestam. Quem está entendendo, diga amém. E aí o que acontece aqui? Eles começam a orar em outras línguas. A palavra que eu disse para você é caiu, não foi isso? Olha que coisa interessante para você entender que o Espírito Santo se manifesta até em pessoas que todos nós que estamos aqui hoje, inclusive se você entrou aqui hoje e falou: sou o pior pecador, o Espírito Santo se manifesta. Vamos entender isso? A palavra caiu, no original bíblico nesse texto, ela se chama epipito. Essa palavra caiu, ou epipito, se você procurar ela na Bíblia, você vai encontrar ela com outro significado. Na verdade, com outra terminologia, mas o significado é o mesmo. E já vou te contar o significado, tá? O significado dessa palavra significa abraçar alguém, cair nos braços de alguém se dar por você. O Espírito Santo então fez o quê? Se deu por nós.
Ele não fica avaliando, eu estou chegando perto, vou ver seu comportamento e vou entrar em você. É como se Ele nos abraçasse, em outras palavras, jogasse aos nossos braços e também nos abraçasse. Agora, onde que está essa palavra também? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Sabe onde ela é utilizada? Você conhece a história do filho pródigo? Foi o filho que conhecia o pai, largou tudo que tinha, aprontou a tragédia, depois que perdeu tudo, ele volta. Se você julgar a obra por arrependimento, como é que você julga esse texto? Você vai falar, veio agora que está pobre, veio agora que gastou tudo. Olha como é sério julgar arrependimento. Arrependimento é obra consequencial, não é obra primária. É consequência de algo, de um amor de Deus se manifestando em nós, de uma mentalidade, falar assim, eu era feliz e não sabia, pronto. Mas quem olha fala, está aqui porque quebrou a cara, está aqui porque deu tudo errado, se tivesse rico não voltaria para cá. O filho volta. Aí olha que diz o texto aqui, e levantando-se foi para o seu pai. Ele está voltando, aí ele coloca o pé lá na rua da casa do pai dele. Aí diz a Bíblia, ó, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e fez o que, meus irmãos? Abraçou. A palavra abraçou aqui é a mesma de caiu. A palavra abraçou significa lançar aos seus braços. É a mesma coisa. Então preste atenção, era um filho sujo, pecador, estava até nu. Mas a Bíblia diz o que? O pai o abraçou. Diga aleluia. O pai o abraçou, porque ele creu no perdão. Você está entendendo que toda a palavra que eu preguei está todinha dentro desse texto? Quem crê que o pai recebe, quem crê que pode vir para casa, quem crê que mesmo sujo o pai vai atrás de você, quem crê que quando aponta lá na ponta da rua, é o pai que vai correndo, é o pai que vê longe. Às vezes está longe, o pai vê longe. Pastor, eu estou longe, o pai vê longe, te abraça. O Espírito te vê longe e ele te abraça, se lança aos seus braços, lança você aos braços dele. Quando estavam todos sentados, ouvindo a palavra sobre perdão de pecados, o Espírito veio. Quando o filho pródigo viu o pai, descobriu que ele está perdoado, ele correu, o pai o abraçou. Quando você está aqui ouvindo essa reunião, eu estou pregando a mesma mensagem, que você é perdoado, amado pelo Senhor. E o Espírito Santo vai cair, o Espírito Santo vai te abraçar. Se você não sabia o que é esse cair do Espírito Santo, o Senhor está te dizendo, eu vou me lançar aos seus braços, você se lançará aos meus braços, o Senhor vai se prender a você, o Senhor vai te abraçar aqui hoje. Tem alguém que quer ser abraçado pelo Espírito Santo aqui hoje? Irmão, estou sentindo algo tão poderoso aqui. Esse culto vai mudar a natureza de muita gente. Talvez você não vai ver um fogo descer do céu aqui, mas você vai ver um fogo do céu se manifestar dentro do seu interior. Eu sinto isso. O Senhor está falando comigo. Você que está há muitos anos, talvez 23 anos no Evangelho, mas nunca consegui mudar. O Espírito do vivo Deus vai mexer dentro de você agora. Nós vamos orar agora. A unção do Senhor vai descer sobre você agora. E aí, vamos terminar o texto. E aí eles falaram em outras línguas. Pastor, o que é falar em outras línguas? Deixa eu te contar, são línguas que você não entende. A Bíblia fala que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Paulo diz, quando você ora em língua, é o teu espírito que ora. A oração em língua nós não oramos para o outro. Se eu quiser orar por você em línguas, tem que ter um intérprete para falar, senão você não vai entender o que ele está falando. Não é uma simpatia, fica com o olho fechado e tá bom. Não, pastor, mas alguém colocou a mão em mim e estava orando em língua. Não, ele não estava orando por você em línguas. Ele estava edificando o espírito dele. Enquanto ele edificava o espírito dele, o Espírito Santo falava com ele. E aí ele tem uma percepção melhor, ele tem um quebrantamento maior para orar por você. Mas nunca é por você que ele está orando em língua. Não se assuste, se alguém orar em língua, quando estiver orando por você, não falar, não pode. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não está orando em língua por você. Porque você, quando ora em língua, é o seu espírito, nem você entende. A Bíblia fala que a mente fica infrutífera porque é o seu espírito que está orando. Vamos te contar um segredo. Todo crente deveria orar em línguas. Você ainda não ora hoje, Deus vai te dar o dom de orar em língua. Porque, irmão, é a oração mais precisa. Você sabia que quando você está fluindo em outras línguas, às vezes aqui, eu não sei você, mas tem dia que eu estou tão mal que eu nem consigo orar. Eu vou começar a orar, eu acho que aquele dia vai fluir, não dá nada o devocional. Eu vou orar, a coisa não funciona. Eu estou orando, parece que é minha oração do céu da mente aqui. Alguém já teve essa sensação? Nossa, eu queria tanto orar, chorar, me derramar. Eu estou preocupado. Vou te contar.
Quando você ora em línguas, você fala coisas que a sua mente não é capaz de falar, porque é o seu espírito que está orando. Deus conhece a sua natureza, seu espírito conhece a Deus, e você se relaciona com o Senhor. Eu vou te dar uma dica, você vai fazer esse teste. Quando você estiver em situações que não consegue resolver, você já orou e você ainda não recebeu a paz. Alguém já orou e não teve paz? Eu já orei. Eu estou levantando aqui, ainda estou sem paz. Queria orar para ficar bem, estou preocupado ainda. Queria resolver. Você começa a orar em línguas. Uma vez, eu me ajoelhei naquela sala, eu precisava de uma resposta para a igreja. Eu tinha orado tanto, mas Deus, não aguentei mais orar aqui. Por isso, eu falei, já sei, vou orar em línguas. Lembrei dessa mensagem. Porque quando eu oro em língua espiritual, eu não devo estar orando precisamente, mas eu vou falar coisas que aqui dentro eu estou precisando. Eu comecei a orar em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas diante de Deus, irmão, porque eu fiquei a semana inteira orando para liberar para a igreja, e de repente, enquanto eu orava em língua, o telefone tocou. A pessoa ligou e falou, estou aqui só para falar, está liberado agora. Eu falei, já te ligo de novo. Aí eu orei mais alto em língua. Meu Deus, obrigado. Aprenda a orar em línguas. Você deveria orar em línguas no seu carro. Está lá dirigindo, começa a orar, mandar abaixou, catar abaixou. Pastor, eu posso orar do nada? Sim. Não, mas você não está queimando aqui dentro, já vai queimar. Já começa. Você vai perceber que você vai orar em língua. Ah, mas a minha língua é igual a do outro. Ué, quem fala inglês não fala, um parece o inglês do outro. Obviamente que não existe uma cartilha. Xerecantarabalaia. O que significa xerecantarabalaia? Ah, significa Deus meu. Não é nada disso, não. Cada um ora do seu jeito. São palavras que Deus vai colocando. E quanto mais você vai se enchendo do Senhor, daqui a pouco você começa a orar em outra língua que você nunca orou. Quanto mais você quebranta, mais manifesta do Espírito. Entendeu? Pastor, hoje eu só falo assim, não tem problema, fala o que você tem hoje. Daqui a pouco você vai fluir, você vai estar lá, oh aleluia, oh, glória a Deus, e não sei o que lá. Daqui a pouco você está orando, e você quer chorar. Daqui a pouco você está em cânticos espirituais. Todos os dias ore, pega seu carro, vai lá, ore. O passageiro desceu do Uber, vai lá, vai orando. Está dentro, ora baixinho, ora dentro do metrô, vai orando, não precisa às vezes nem sair voz. Você está aqui, ora, anda pela rua adorando ao Senhor. Acorda pela manhã, vai tomar banho, ore em língua. Pega um minutinho. Vai andar pela rua, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Vai pregar, ore em língua, vai adorar, ore em língua. Na hora do louvor, ore em língua. Vamos orar em línguas agora. Quando você ora em língua, o teu espírito ora. A Bíblia diz que foi isso que aconteceu. Ouviram a mensagem, o espírito caiu, começaram a orar em outras línguas. Diga aleluia. Quantos querem orar em outras línguas aqui hoje? Diga amém. Por fim, Atos 47, 48, acaba o culto. E a gente vai orar agora. Atos 10, 47, 48. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós recebemos o Espírito Santo? Isso aqui é tão lindo. Ele está dizendo o seguinte: alguém que recebeu o Espírito Santo vai se recusar a batizar nas águas? Aqui na igreja a gente fica insistindo: batiza. A pessoa: não, ainda não estou pronto. Não, se batiza. Não, ainda não é a hora. Insistindo no próximo. Vou te contar uma coisa que eu creio, isso vai acontecer agora na nossa igreja. Quem é cheio do Espírito Santo, ele está dizendo aqui: você acha que alguém que é cheio do Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, vai negar ser batizado nas águas? É isso que ele está dizendo. Dia 4 de julho, lá fora no estacionamento, vamos ter um mega batismo. Toda a igreja vai estar lá fora. Já aluguei palco, as piscinas são novas, estão todas prontas. Já estamos preparando os aquecedores. As águas vão estar 40 graus para você. Vamos alinhar tudo, Emerson, já para pegar fogo esse negócio. Eu vou te contar, faça chuva, faça sol, nós vamos batizar lá. Sabe por quê? Quem foi batizado com o Espírito negaria a água? Não. Eu creio na vida cristã que não é por obrigação e lei. Eu creio na vida cristã que é uma consequência de uma transformação de princípios reais inseridos dentro do coração. Mais alguém crê nesse evangelho? É um único evangelho. Paulo diz que não tem outro evangelho, e é nesse que eu creio. Diga aleluia. E ordenou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Consolidação. Para quem falou: hoje todos vão se batizar. E eu quero declarar nesse culto: você que não é batizado, dia 4 de julho você vai se batizar. Ele não pediu, ele ordenou. Eu ordeno no nome de Jesus. Segundo a unção está na minha vida, segundo o princípio da palavra que eu creio, a verdade que foi pregada aqui hoje, eu declaro sobre a sua vida. Fica mais um pouco aqui até o dia do batismo. Diga aleluia. Diga: hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você ouviu um amém? Você pode levantar a mão. Repita a oração comigo. Diga assim: eu creio na mensagem da nova aliança. Eu creio
no Deus eterno. Eu creio no Deus que é santo, que é poderoso, que é majestoso. E a partir de hoje eu serei todos os dias cheio do Espírito Santo. Enquanto os instrumentos vão tocando, vamos orar em outras línguas. Pastor, eu não oro em outras línguas. Tudo bem, você vai glorificar o Senhor. Você vai fechar os seus olhos, vai levantar suas mãos aos céus, e você vai dizer aleluia, glória a Deus, por um minuto só. Você que ora em outras línguas, ore ouvindo a sua oração. Vamos edificar o nosso espírito, consciente de que quando você ora em línguas, é o seu espírito que está orando. Tem coisas que você nem lembrava de orar hoje, teu espírito sabe. Quando você ora em língua, você está orando o que você precisa. Às vezes estamos orando por coisas que nós nem precisamos, mas quando oramos em língua é a oração mais perfeita. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se Ele está em você, Ele vai gerar esses gemidos através do seu própria boca, do seu próprio espírito. Nessa mesma atmosfera, ore em outras línguas agora. Pastor, mas eu nem estou arrepiado ainda. Ore que você vai ficar. Pastor, mas nem estou inspirado, porque não orou. Ora agora, ora. Daqui a pouco Ele vai te encher. Daqui a pouco uma nova língua virá sobre você. Isso. Vamos orar em outras línguas. Santo. Dignifique, glorifique a Jesus. Glorifica que o Espírito cai. Glorifica que o Espírito abraça. O Espírito te abraça. Seja abraçado. Sejam abraçados. Sejam todos abraçados. Ele abraça o pior pecador. O Pai abraçou o Filho pródigo. O Espírito nos abraça porque cremos no perdão de pecados. O Espírito nos abraça porque cremos na mensagem da graça. Poderoso Deus eterno, que eu creio de mim em glória. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Santo. Ore em línguas, glorifique, adore, louve, faça alguma coisa. E a natureza de Deus se manifesta na sua natureza. A divina semente habita em você. Ele te abraçou. Ele está te abraçando agora. Receba a unção. Aleluia. Vamos adorá-lo, adore, Santo. Declare poderoso Deus eterno. Que era, que há de vir. Que há de vir. Em glória. Cante santo. Poderoso Deus eterno,
suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Em glória. Há uma unção de Deus aqui. Com todo respeito, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você tem liberdade com essa pessoa, pega na mão dela agora. Às vezes o diabo diz à sua mente: não, você errou ontem, você não pode. O pai abraçou o filho que nem falou o arrependimento, o discurso que ele estava preparado. Ele já habita em você. Sinta uma unção agora fluindo nas suas mãos. O Espírito já mora em você. Cair e abraçar, então Ele vai te abraçar agora. Sim, meu Deus. 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 Ele te ensinará, Ele te guiará em toda a verdade. Isso, à vontade, Espírito Santo. Deixa Ele fluir. Deixa Ele fluir. Deixa a vida fluir. Deixa o rio fluir. Ao som dos instrumentos, deixa o som fluir. Bora baixar, catar, alarabas. Oh! Oh! Deixa o Espírito fluir, deixa o som fluir. Aumenta a guitarra aqui para mim, fecha os seus olhos. Santo! Em glória. Você é santo porque Ele é santo. A santidade é uma consequência
de alguém cheio do Espírito Santo. Não um mero critério para você ser cheio. Crer na mensagem é um critério. Crer no perdão dos pecados é o critério. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Será que você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia. Mais forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Abra suas mãos. Nós estamos a encerrar esse culto maravilhoso. Mas você está saindo aqui cheio da glória de Deus. Amém? Que a graça salvadora do Senhor venha de encher a sua vida poderosamente. E todos os dias você seja um crente, um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Nessa semana, quando você olhar para você e falar: nossa, eu queria ser mais calmo, lembre, você tem Espírito Santo. Você fala: Espírito Santo, eu fui cheio, eu quero ser mais cheio. Eu quero que a natureza transborde. Quando eu vejo que eu estou nervoso, eu não estou nervoso, eu estou vazio, eu preciso ser cheio. Eu estou ansioso, eu estou vazio, eu preciso ser cheio. Estou triste, eu estou vazio, eu preciso ser cheio. Vamos nos encher todos os dias. O Senhor te abençoe e que nesta semana você possa levar essa unção lá para a sua célula. Essa semana todas as células serão célula do Pentecoste. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Até domingo que vem estamos encerrados. Deus te abençoe e vai na paz. Aleluia. Aleluia. Dez céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo. Tua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz canta, te entronizamos, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, terra e céu, oh, terra e céu cantarão uma canção que subirá, declarando santo. Tua glória descerá sobre a terra, em uma só voz cantamos, te entronizamos, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, aleluia.